Olá, um abraço a todos, espero que tudo vos esteja a correr bem. Aqui no canal temos vários vídeos envolvendo o cálculo de primitivas, mas tirando alguns exercícios de física, não temos nenhuma aplicação sobre cálculo integral propriamente dito. É por isso que hoje o canal Explicatuga traz-vos um vídeo em que vamos aplicar diretamente o cálculo integral, nomeadamente para determinar o comprimento de uma linha curva plana. Vamos imaginar que queremos então determinar o comprimento desta curva entre os pontos A e B. Ao comprimento dessa curva eu vou chamar ali de L maiúsculo. Vamos focar a nossa atenção agora aqui naquela zona. Eu a cada variação de x posso associar uma variação em y e construir ali aquela figura que envolve ali dois segmentos de reta e depois ali uma zona curva. Agora, à medida que nós formos encolhendo o nosso ΔX, ou seja, um ΔX a tender para zero, em consequência disso, o ΔY também vai tendendo para zero. E o que está aqui é uma aproximação dessa situação. Como estamos a falar de uma variação infinitesimal de ΔX e ΔY, passa a ter o nome de dx e dy. Agora, a novidade é que aquela linha que nós tínhamos ali e que era curva, à medida que o ΔX e, em consequência disso, o ΔY se forem tornando cada vez mais pequenos, ela passa a ser bem aproximada por uma reta. Então, forma-se aqui um triângulo retângulo, em que temos dy dx, e aqui temos um comprimento infinitesimal da nossa linha curva. Sendo assim, é válido o teorema de Pitágoras. Vamos fazer, para já, raiz quadrada. E agora o truque é metermos ali debaixo da raiz o dx quadrado em evidência. Vamos fazer isso então. Para dar dx quadrado vamos ter de multiplicar por 1. Para dar dy ao quadrado vamos ter de dividir aqui por dx ao quadrado. Agora vamos fazer aqui duas coisas. Por um lado, lembrar que raiz quadrada de dx quadrado é dx, mas eu não vou escrevê-lo agora. Vou escrever assim a raiz quadrada de 1 mais dy sobre dx ao quadrado. E agora sim vou pôr aqui o nosso dx. E lembrar que dy dx é a derivada. E agora sim, vamos usar o cálculo integral para calcular o comprimento daquela linha que está entre A e B. Basta então para isso fazer o integral entre A e B, aquele A e aquele B, da raiz quadrada de 1 mais dy dx ao quadrado. Dx, se quiserem associar a esta curva uma determinada função, ficamos então com integral entre A e B da raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado dx. Vocês não saem daqui sem um exercício de aplicação. Vamos determinar o comprimento desta curva. Lembrando, já agora, que esta curva não é uma função. Nós sabemos que a equação de uma circunferência é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Podemos resolvê-la em ordem a y. Onde y é igual a mais ou menos raiz quadrada de
r² menos x². Uma corresponde à curva do lado de cima, outra corresponde à curva do lado de baixo. Nós vamos fazer apenas para uma delas e depois no fim basta multiplicar por 2. Vamos então tomar f de x como sendo da curva do lado de cima. Temos aqui a derivada da raiz quadrada, que vamos precisar dela. Que é a derivada da função que está ali por baixo da raiz. A derivada de r² é 0, de menos x² é menos 2x. E aqui fica 2 raiz, e agora é só repetir o que estava debaixo da raiz, r² menos x². Temos aqui um corte. Por outro lado, olhando para aqui, nós vamos precisar é de f' de x ao quadrado. Eu prefiro fazer tudo em cálculo auxiliar, que torna as coisas um pouco mais fáceis. Menos x, tudo isto elevado ao quadrado, dá x². E aqui simplesmente desaparece a raiz. E ficamos com isto. Vamos então ali. O comprimento será o integral. Quais são os limites de integração? Terá de ser entre menos r e r da raiz quadrada de 1 mais isto que aqui está em baixo. Não gosto destes limites de integração. Podemos fazer que é 2 vezes o integral entre 0 e r, ou seja, só este bocadinho de curva. Se pusermos tudo com o mesmo denominador, 1 é r² menos x², que agora soma com x². Temos aqui um corte. Entretanto, eu já começo a estar de olho aqui nesta primitiva quase imediata. Por aqui, 2 vezes, integral entre 0 e r. Bem, em cima tenho apenas raiz de r², que pode ficar simplesmente r. E cá em baixo, onde vai estar tudo debaixo de uma raiz, para que se obtenha ali aquele 1, ou seja, eu na altura quando olhei para esta primitiva, aquilo que eu estava de olho era na raiz aqui em baixo e no 1 menos. Se pusermos o r² em evidência, vamos ficar com 1 menos x² sobre r². E estes dois cortam. 2 vezes entre 0 e r. Cá em baixo temos raiz quadrada de 1 menos x sobre r, tudo isto elevado ao quadrado. Agora, reparem, para ficar igual a isto, eu lá em cima devia ter a derivada de x sobre r, que é 1 sobre r. Bem, eu para acrescentar 1 sobre r, vou ter de multiplicar aquele 2 por r. A ideia é tudo aquilo que eu escrevo a verde, em princípio, terá de cortar. Finalmente, podemos aplicar a primitiva. Ficamos com 2r arcosseno de x sobre r, calculado entre os pontos 0 e r. Quando substitui o x por r, fica arcosseno de 1.
Quando substitui o x por 0, ficamos com arcosseno de 0. Finalmente, 2r. O arcosseno faz-nos a seguinte pergunta: onde é que o seno devolve o valor de 1? É lá em cima, em π sobre 2. Onde é que o seno dá 0? No próprio 0. Temos aqui um corte. E temos, finalmente, πr. Agora, se bem se lembram, isto tinha sido só para a metade de cima. Sendo assim, por aqui, o comprimento da linha será 2 vezes aquilo, 2πr, que é a expressão que nós conhecemos para o perímetro de uma circunferência. Vamos então resumir com calma aquilo que foi feito. Tínhamos a equação de uma circunferência. Tivemos de resolvê-la em ordem a y. Calculamos a derivada. Era a derivada de uma raiz quadrada. E de seguida elevou-se isso ao quadrado. Optou-se por fazer cálculo auxiliar para não sobrecarregar depois ali muito o cálculo do integral. Fez então a integração entre menos r e r, tal e qual como era sugerido ali pela fórmula, e substituiu-se o f' de x ao quadrado pela expressão à qual tínhamos chegado. De seguida foi só uma questão de pôr denominador comum e verificar que aquele corte lá em cima aconteceu. Outra coisa que foi feita foi mudar também ali os limites de integração entre 0 e r, para tornar depois mais fácil aqui no fim. Isto porque entre 0 e r o comprimento da curva é exatamente o mesmo que entre menos r e 0. E foi nessa altura que eu comecei a ficar de olho então nesta primitiva quase imediata. Bem, isso vem um pouco da experiência, mas aquilo que vocês têm de estar atentos é que nós tínhamos uma raiz quadrada em denominador com qualquer coisa menos x quadrado. E lá em cima não tínhamos nenhum x. É muito importante que não apareça o x lá em cima, porque nós temos uma função f de x que corresponde a um fator qualquer vezes x, e quando se faz a derivada, o x não aparece. A partir daqui é só forçar um bocado, de maneira a que nos apareça ali aquele 1, isso obriga-nos sempre a meter aquele que ali estiver em evidência, e de seguida é passar aquele quadrado ali para fora. Depois é só ter atenção à questão da derivada e finalmente aplicar a primitiva quase imediata. No fim, multiplicar por 2, isto porque só tínhamos feito a metade de cima. No futuro irei trazer aqui outras curvas para que se faça então a determinação do seu comprimento, mas para já ficamos por aqui. Apelo então para que façam a subscrição do canal, podem ativar também as notificações e pôr um like no vídeo. Beijinhos, abraços e apertos de mão. Até à próxima!